Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Mochibeda Vibhagine Yom Abda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil, back de volta com a beleza do Gita. Nós vimos nas aulas anteriores, né, os versos 10, 11, 12 e 13. Né? O 13 é um verso no qual o Krishna Guru ele apresenta a estrutura social. Né? É sempre naquela batida ali, né, de Krishna. Ele se apresenta de vez em quando como um guru, outras vezes ele se apresenta como Ishvara, outras vezes ele fala de si como Brahman, e algumas vezes ele fala como um amigo, dando um conselho para o outro. Né? Então, aqui ele fala que eu criei todo esse universo, como nós sabemos, né? E que aqueles que recorrem a mim, encontram refúgio em mim, eles gradualmente se libertam do samsara, né? E alcançam a compreensão a respeito da minha natureza como idêntica à natureza do Jiva Atma, né? Nós vimos nos versos anteriores que existem dois caminhos, uma investigação direta a respeito da natureza do eu, e a outra é a investigação para os indivíduos, né, mais românticos, com um temperamento mais devocional. Você quer compreender a natureza de Deus. Aí, quando você chega a compreender a natureza de Deus, o Krishna Guru diz que no momento que você compreende a minha natureza, você compreende a sua, porque a natureza de tudo e de todos é somente uma, e é Satchitananda, né? Então, ele abençoa todos os indivíduos que se aproximam dele. Então, o Criador Ishvara, ele abençoa como o que quer seja que vocês desejem, eu estarei aqui para possibilitar. Mas não esqueça não esqueça de lembrar que eu sou aquele que concede o karma pala de todos vocês, o resultado de todos vocês. O Parabhada Karma de todos vocês passa por mim. Então, se você me traz, né, compreende o Criador, né, e me inclui na sua vida, então, muito mais provavelmente, você irá crescer. Então, essa história de que eu vou abençoar e você vai obter o que você quer. Por quê? Porque o quanto antes nós possamos, né, passar por esse processo de desejos e realizações de desejos, mais rapidamente nós chegamos à conclusão de que nenhuma realização de nenhum desejo vai me resolver e me completar definitivamente, né? Cada desejo dá margem a mais e mais desejos, como nós sabemos, né? Então, nós vimos todos esses conceitos, né? E os resultados das ações neste mundo são mais fáceis de serem obtidos. Mas o resultado de algo que não é uma ação, mas é uma compreensão que requer contemplação, que por sua vez requer determinadas qualificações e maturidade. Então, o resultado das ações no mundo, sejam elas ações puramente mundanas ou ações espirituais, né? Ainda assim, elas produzirão um resultado, e estes resultados, invariavelmente, são experiências. Então, o resultado de ações, eles são mais facilmente obtidos, alcançados neste mundo material, físico, mas o resultado, né, que é a compreensão da sua natureza como idêntica a mim, ele é menos rápido, é mais gradual, né, e requer um pouco mais de esforço, né? Então, os resultados das ações,
né? As pessoas buscam Ishvara e pedem, né, para essas divindades, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu estou fazendo por onde, né? Então, esses resultados de ações ocorrem mais rapidamente. Isso implica dizer que existem outros resultados, que são resultados derivados de compreensões profundas a respeito da natureza de Deus, a natureza do eu e a natureza do universo. Este resultado, ele leva um pouco mais tempo, ele não é assim tão rapidamente como a ação e seu resultado, né? Então, é por isso que as pessoas chegam no Vedanta quase sempre sem todas as qualificações e principalmente sem a paciência, porque elas querem resultados rápidos, né? Instantâneos, né? Aí, depois disso, no verso 13, ele começa a falar sobre a estrutura quádrupla das sociedades, que ele diz, isso também eu criei, né? E essa estrutura ela é baseada tanto no guna, nos gunas, nas três energias, que são os blocos primários, né? Os blocos mais primordiais que estruturam este universo, inclusive estruturam cada um de nós, né? Então, essas divisões são com base na natureza gúnica de cada um também. E com base no karma, né? Karma tem um papel sempre, sempre, sempre determinante. Então, saiba que eu também sou o autor de tudo isso. E saiba que eu não faço nada, eu sou a consciência imutável, né? Venha, me conheça, porque conhecendo a mim, você irá conhecer a você mesmo, né? E tudo isso dentro do contexto do Gita, né? O problema de Arjuna, nós sabemos, né? É que ele estava querendo evitar determinado karma, que era conduzir o seu exército, né? Aquela guerra absolutamente necessária e dármica, e ele ficou confuso, né? Então, nós temos algumas passagens aqui no qual o Krishna fala que ele vai nos ensinar o tópico Yana Karma Sannyasa. Por que que ele começa a falar sobre isso de novo? Porque o Arjuna, na hora de encarar o exército inimigo, ele falou assim, tudo bem, eu vou encarar o exército inimigo, porém, eu tenho um problema aqui. Existem muitas pessoas boas do outro lado do campo de batalha, né? Então, ele falou assim, não, eu não posso fazer esse karma porque é um karma violento, etc., etc., né? E aí o Krishna estava tentando convencê-lo de que ele precisava fazer esse karma porque era totalmente necessário para sustentar o Dharma, né? O campo dármico, né? E ele diz, não, eu quero me tornar um sannyasi. Aí o Krishna introduziu o conceito do Jnana Karma Sannyasi. Você é um sannyasi como espírito, não é as cores da sua roupa e o fato de você viver na floresta, numa caverna ou num ashram que faz de você um sannyasi. Sannyasi é aquele que renunciou aos interesses mundanos, né? A essa participação compulsiva, né? De correr atrás para ver, manter e evitar. Então, o sannyasi é aquele que renuncia a isso. E, no final das contas, ele renuncia uma boa parte dessas interações com o campo, porque a gente tem uma determinada quantidade de tempo e energia à nossa disposição, né? Então, o sannyasi é aquele que já chegou com uma certa clareza, né? Inteligência, né? E ele fala, ok, eu não posso realmente entrar nesse mundão aí, porque o meu objetivo é o autoconhecimento e moksha, né? E se eu entrar no mundo do trabalho, família, 3, 5 filhos, isso e aquilo, minha energia será consumida como um provedor, como um pai de família, como um dono de negócios, etc., etc. Então, o que é o conceito do Jnana Karma Sannyasa? O Jnana Karma Sannyasa é aquele que se torna um sannyasa apesar das interações com o mundo, apesar do desempenho dos seus papéis sociais, tá? Então, aqui o tópico é Jnana Sannyasi, mas Jnana inclui karma, Jnana Karma Sannyasa, ok? A Juna estava querendo sair do campo, evitar esse papel dele como general do seu exército, ele falou assim, não, tudo bem, você quer ser um sannyasi? Fica aqui, eu vou te ensinar o Jnana Karma Sannyasa. Você é um jnani, você continua fazendo determinados papéis,
e você renunciou. Renunciou com o quê? Com o sentimento de identificação de que eu sou o fazedor, eu já transferi isso para o Ishvara, eu estou seguindo os meus papéis. Então, a renúncia mais profunda, mais efetiva, é renunciar ao sentimento de ser o fazedor desses papéis. Entendeu? A gente faz o que a gente faz, mas a gente faz livre do sentimento egóico de que eu sou o fazedor e eu sou o experienciador, o desfrutador desses resultados, né? Então, isso nós vimos, né? Só fazendo um recap, esse medo do Arjuna, ele precisava ser removido, né? E o Krishna estava tentando todos os tipos de estratégias para remover esse medo de uma pessoa, de uma entidade, né? Ele era mais do que uma pessoa, que era o símbolo da coragem, né? Mas ainda assim, ele sentimentalmente, ele se envolveu com algumas pessoas e perdeu a sua discriminação, Ok, onde é que nós estamos agora? Ele queria desistir do karma, e o Krishna explicou para ele que você pode, né, ser um Jnani e fazer, na verdade, todos os sannyasis que se vestem de vermelho, ou de amarelo, ou de branco, ou de laranja, eles fazem algumas coisas, ninguém consegue evitar as ações completamente, né? E nós temos exemplos, né, diversos na nossa tradição de alguns yanis que eram muito, extremamente ativos, como o caso do Swami Shimayananda, né? Entre tantos outros, né? Até Shankriyacharya, extremamente ativo. Então, aqui tem uma passagem, o método Karma Yoga, e aqui Krishna, no quarto capítulo, vai falar sobre a solução real, que é o quê? A pílula do Yana. Yana, você faz as suas ações, mas você toma uma pílula diária, né? Uma pílula do Vedanta, como o Marcelo batizou, né? Uma pílula do Yana Yoga. Ok. Ah, não, mas eu tenho medo de entrar no mundo e depois o mundo vai grudar em mim e eu vou ficar preso no samsara. Essa é a preocupação de quase todo mundo, né? Eu, quando era jovem, eu vi que tudo isso era uma armadilha, que eu ia ficar preso e amarrado no mundo, né? Eu tinha uma profissão à frente, eu chutei o balde da profissão e falei, não vou entrar nessa não, porque eu vou ficar preso neste samsara. Eu não tinha nenhuma noção desses ensinamentos védicos vedânticos, né? Mas intuitivamente eu falei, não, isso aqui não é para mim, eu quero ser livre deste mundo aqui. Esse mundo aqui, ele aprisiona as pessoas, parece ser um planeta prisão, realmente, como alguns dizem, né? Então, eu estou fora, e aqui o Lord Krishna, o Krishna Guru, ele disse que não, tudo bem, mesmo que você, por questões de guna, seja mais rajásico, e por questões kármicas, você tenha que ajudar a sua família como um provedor, até mesmo numa idade muito jovem, né? Até mesmo por questões de guna, questões de karma, você pode manter a sua interação com o campo, tudo que você precisa é passar um determinado óleo de coco, né? Para não deixar o mundo entrar em você ou grudar em você. Então, você participa do mundo, mas você não é realmente parte integrante do mundo, né? Aquela expressão que a gente encontra, né? Viva no mundo, mas não seja parte do mundo, né? Em outras palavras, entre e saia nesses campos de interação, mas sem deixar que o apego, né, e a dependência, né, e que o karma, os conflitos, tudo aquilo grude em você, né? Não deixe que nada disso te aprisione, né? Então ele fala aqui em analogia que tem o óleo e o óleo de coco em nossa tradição, em analogia, né, fazendo um paralelo, é o óleo do Yana, né? O Marcelo já há 2 semanas está usando esse óleo que ele me confessou. Ok. Então, no final das contas,
você tem que se distanciar do sentimento de que eu sou o fazedor e eu sou o experimentador dos resultados. Você se distancia do karma, como também do karma pala. O karma, deste modo, não irá te afetar. Karma pala também não irá te afetar. Né? Por quê? Eu sou aquele princípio, consciência, testemunha, imperturbável, livre da ação e livre da experiência, né? Aí que a coisa pega, né? O ser humano está tão habituado a se identificar como um agente que experiencia, né, e faz, né? E quando a gente diz seja aquele princípio que permanece imperturbável, ok? Livre da ação e da experiência. Assim, não, como é que eu vou me livrar da experiência? Eu posso tentar não ser perturbado por experiências desfavoráveis, mas como é que eu vou me identificar com alguma coisa que não experimenta nada, né? Aí é que pega, porque as pessoas têm essa identificação com a experiência e o experienciador das experiências. Não, mas o que você é não experiencia nada, então eu não quero. Não é assim? Então eu não quero. Não, autoconhecimento é conhecer você em sua real natureza que experimenta nada. Ah, então eu não quero. Então o que você quer? Eu quero simplesmente ser o agente experienciador que experiencia somente coisas maravilhosas. Punha, 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 né? Então, é isso que a galera, quase que em sua totalidade, quer, né? Através desta busca espiritual. Mas compreender que a única liberdade é a liberdade não a respeito de papa, mas é ser livre de punha papa, e isso somente é possível na medida que você se estabelece claramente, firmemente, com o aspecto da sua experiência humana que não se modifica não se modifica com as experiências do agente experienciador. O agente experienciador e as experiências se modificam de momento a momento, mas existe esse princípio dentro do âmbito da minha própria experiência humana que não se modifica. Isso que nós precisamos identificar, né? Esta é a discriminação mais sutil e mais simples, mas devido ao fato de ser extremamente sutil, e devido ao fato da galera estar identificada como alguém que quer experimentar algo transcendental eternamente, permanentemente, fica difícil fazer esta discriminação, né? Alguns de vocês já ouviram eu contar uma passagem na Índia, quando uma pessoa, né, nós estávamos fazendo um texto mais ou menos abordando este tema, e a pessoa, não, 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 eu não quero ser livre totalmente das experiências, porque eu gosto do mundo, né? E a minha vida é cheia de punha. Não, não, eu quero autoconhecimento, eu quero a libertação, mas eu quero manter a minha entidade como aquele que experiencia, né? Então, se a pessoa quer permanecer fundamentalmente identificada com a sua natureza secundária ou inferior, como o agente que experiencia, tudo bem, mas este apego emocional com o agente experienciador se torna um obstáculo para que o indivíduo possa realizar e reivindicar a sua real natureza com aquilo que não é um experienciador, né? Ou, se queiramos, aquilo que é o real experienciador, embora não seja uma entidade experienciadora, né? Porque não existe uma experiência e não existe um agente experienciador sem o princípio consciência e existência. Então, fundamentalmente, quem é que está experienciando, experimentando, é a consciência através de seus agentes experienciadores, né? Então, quem é você? Eu sou a consciência. Você experiencia? Sim e não. Quando eu tenho um instrumento de experiência, eu experiencio. Quando eu não tenho um instrumento de experiência, eu não experiencio. Tá? De noite, quando eu vou dormir, eu não experiencio, porque o agente experienciador, né, entrou em coma.
Hum? Então, quem é você? Eu sou aquilo que é sempre presente na experiência e na ausência da experiência, né? Então, esta determinação, esta clareza, é livre de qualquer temor de assumir a sua real identidade, que não é um agente experienciador, é a chave do autoconhecimento. Saber que você é aquilo que é a carta, não faz nada, e a bokta não experimenta nada. As escrituras dizem isso de novo, e de novo, e de novo. Você é a carta, você é a bokta e você é nirvikara. Você não se modifica, ok? O agente experienciador e as experiências do campo se modificam constantemente. E depois nós vimos uma passagem muito bonita no qual diz que o karma, qual é o karma do Criador, né? O karma do Criador é projetar, é sustentar e destruir tudo. E aí o Krishna Guru fala assim, até mesmo o Bhagavan, o Criador, tem alguns deveres que podem ser dolorosos para ele. Por exemplo, putz, eu criei esse universo, agora de novo, Maia está querendo dormir, eu vou ter que destruir tudo de novo. Nossa, mas eu gostei dessa daquela pessoa, né? Tem uma civilização interessante aqui e ali, porra, eu vou destruir tudo. Não, então, né, o criador, né, desenvolve um pouco de simpatia e até algumas ações indesejadas, dolorosas, precisariam ser feitas, né? Tudo isso, né, naturalmente, são ilustrações não literais, né? Então, Arjuna, faça o seu dever, porque até eu mesmo, de vez em quando, tenho que fazer o meu dever, que é destruir, né? Porque eu sou o Shiva, aquele que destrói tudo de tempo em tempo. E tudo isso precisa ser compreendido como uma ordem aparente, na qual nada é realmente criado, nada é realmente destruído, como a própria ciência já começou a se tocar, né? Não apenas isso, mas para a manutenção, a sustentação da criação e a harmonia da criação, né? É o símbolo do Criador como Vishnu. Vishnu é aquele que sustenta o universo através de todas as suas leis, as seus princípios, né? Então, essa harmonia é sustentada através dessas leis cósmicas, né? Então, nós temos Brahma, o criador, Vishnu, o sustentador, e Shiva, o destruidor, né? Então, eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa, né? O Krishna Guru está dizendo assim, agora eu vou falar como criador aqui, não vou falar como seu amigo, eu vou dizer simplesmente que também eu tenho esses problemas. Você pensa que eu não tenho problema como criador? Eu tenho que criar, sustentar e destruir, né? Então, eu faço tudo isso, por que você não pode fazer a sua parte e comandar o seu exército? Bhagwan também criou o universo, e quando ele cria o universo, ele nos proporciona algo muito importante. Como nós sabemos, qualquer aparelho elétrico, né, ou eletrônico, né, ele vem com um manualzinho de instrução. Nos dias de hoje, eles dizem, não, este é o sítio, né, www, vai lá e encontra o manual de instrução, porque a gente quer economizar em papel, né? Mas tem sempre um manual de instrução para qualquer instrumento, qualquer equipamento, né? Ishvara projetou esse universo, né? Estruturou ele através de suas leis e princípios cósmicos e, né, criou também o jiva humano, né? Porque tudo isso é criado para nós, os jivatmas, né? E aí as leis éticas, kármicas, né? Psicológicas, né, que são relevantes, né, totalmente relevantes e somente relevantes para os vivos humanos, né? Então tudo isso é criado por ele. E como é que ele vai nos apresentar esse universo e falar assim, olha, eu desenhei você, desenhei o universo, agora vai lá e começa a experimentar esse universo e ver onde é que tudo isso vai dar, né? Aí ele fez isso. Aí os Jivatmas chegam nesse mundão, esse universo, ficam totalmente perdidos, né? E o Ishvara diz assim, pô, ninguém está realmente crescendo espiritualmente, ninguém está crescendo emocionalmente, ninguém está se purificando, aquilo ali é uma selva,
A única diferença é que esses humanos, eles têm um poder, uma capacidade intelectual de escolha que difere eles dos outros animais. Mas, ainda assim, o meu propósito, que era estabelecer um palco, um campo no qual esses indivíduos possam crescer e realizar a sua identidade com a identidade do Criador, não está rolando. O que está faltando aqui? Ninguém está buscando dentro, ninguém está contemplando. Né? Ele falou assim, putz, eu esqueci de colocar o terceiro olho para esses caras, né? Ou o sexto sentido. Todos os cinco sentidos estão voltados para fora, né? Então, eu vou criar um sexto sentido. Que sexto sentido é esse? É um sentido que permite aos indivíduos compreender o Criador, compreender as suas leis, viver em harmonia com essas leis e, neste processo, crescer, desenvolver até que eles estejam prontos para compreender a natureza de Deus como idêntica à natureza do Jivatma e do universo. Né? Então, ele faz o quê? Pô, eu esqueci desse sexto sentido, do terceiro olho, então eu vou mandar para eles esse terceiro olho. Né? E aí, o que é o terceiro olho? São os Vedas. Ele revela os Vedas para aqueles indivíduos extremamente satívicos que contemplavam, que como uma rara exceção, começaram a dizer assim, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não confio neste universo físico-material. Eu tenho que compreender o que está por trás deste mundo físico-material. Aí eles começam a contemplar, buscando compreender a real natureza do universo. Como é que eu vou buscar a real natureza de tudo isso? Eu tenho que começar por mim. Qual é a minha real natureza? Então, eles começam a introspectar, a contemplar, a refletir. Né? E, neste processo, eles vão refinando, purificando o intelecto. Né? E aí Shwara fala, eu estava esperando por vocês. Todas as minhas leis que sustentam esse universo estão embutidas na criação. Mas elas só se tornam visíveis para vocês, Jiva-Atmas, quando vocês começam a buscá-las. Né? Aí ele fala, agora tudo bem, agora que eu tenho vocês buscando por este conhecimento, eu vou revelá-los para vocês, do mesmo modo que eu revelo todas as minhas outras leis físicas, né, para aqueles que buscam compreendê-las, né, eu vou revelar para você essas leis espirituais. E isto vai ser o manual de uso, o manual de instrução para todos os vivos humanos, porque o propósito aqui é crescer, não é simplesmente consumir experiência para com o objetivo só puramente de prazeres sensoriais. Então, ele revela os Vedas. Os Vedas, o que é? Ele criou alguma coisa nova? Não. Do mesmo modo que todas as leis físicas estruturam, regem, sustentam esse universo, as leis psicológicas, éticas, kármicas, morais, elas regem o mundo mental do Jiva Atma. O Jiva Atma, ele vive também dentro do âmbito sutil este universo mental, psicológico, emocional e é regido também por leis. Essas leis são leis éticas, morais, kármicas, psicológicas, que fazem do Jiva Atma, né, uma pessoa sempre mais clara, pura, refinada, né, na medida que esses indivíduos, né, vão compreendendo essas leis sutis do mundo mental, emocional sutil, e aí essas leis vão fazendo o quê? Vão purificando o indivíduo. Né? Então, essas leis já estavam lá. Então, ele simplesmente revela para alguns indivíduos e fala assim, agora, ó, vocês têm que passar adiante, senão vocês vão virar elefante. E foi assim que os elefantes foram criados. Alguns desses rishis disseram assim, não, eu não vou passar adiante, porque foi um trabalho meu, eu contemplei, eu obtive essas revelações e eu não passo adiante. E eles viraram elefantes, e assim os elefantes foram criados. Marcelo, ó, quando eu faço palhaçada desse tipo, não corta não, tá? Eu sou palhaço de vez em quando mesmo. Então, como viver essa vida em harmonia?
né? Através dos Vedas, através dessas escrituras que nos foram reveladas, né? Que precisam ser desdobradas por um professor honesto e competente, como eu costumo dizer. E aí, assim, as sociedades, as nações irão crescer. E, às vezes, ocorrem conflitos entre o interesse individual e o interesse social, né? O Veda projetou um estilo de vida particular em ambos, em que ambos são igualmente cuidados. O interesse pessoal, né, meu Swadharma, né, e o interesse coletivo, né, o Dharma coletivo, né, Dharma universal. Eu devo cuidar, contribuir para o bem-estar do todo da sociedade, mas eu devo, acima de tudo, cuidar do meu próprio bem-estar, do meu próprio crescimento. É muito bom dizer serviço ao ser, o lema é muito bom, mas todos querem que o interesse próprio também seja atendido. Veda aceita que todos nós tenhamos interesse próprio, todos nós queremos crescer pessoalmente e realizar o objetivo da vida. A Veda aceita isso como um desejo legítimo, naturalmente, né? Eu diria que, além disso, né, a obsessão em servir a sociedade, servir aos próximos, pode ser uma fuga, né, do meu dever de cuidar a mim mesmo. A gente encontra muito isso, entendeu? Cuide de você, salve você mesmo, entende? Você procure salvar as... Ah, não, eu quero simplesmente salvar os outros e cuidar dos outros, mas, né, da parte minha, não, né? Deixa para lá, né? Eu cuido dos outros, mas se você não cuida de você, você não pode ser um bom exemplo, né? Eu lembro, quando eu era jovem, eu sempre fui muito magro. Uma vez eu fui num médico para ver uma outra coisa, e o médico olhou para mim, a primeira coisa, e ele era obeso, era gordo. A primeira coisa que ele começou a falar é que eu tinha que ganhar peso, que eu era muito magro, né? E começou a bater naquela tecla, isso, aquilo, não, você tem que tomar isso, tomar aquilo, que você tem que ganhar 5 quilos ou mais, bababá, bababá, e eu estou vendo que o cara é obeso. Então, quem é ele para me dar uma instrução de saúde física, né? De equilíbrio físico, né? Por quê? Porque você tem que, né, ser um exemplo daquilo que você ensina, né? Quantos médicos tem por aí falando de saúde, 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 e os caras estão lá, né, detonados fisicamente, né, sem nenhuma saúde, né? Então, eu não confio em ninguém dessas pessoas que fala, mas a vida das pessoas não traduz o que elas falam realmente. Não é assim, Marcelo? Não é? Então, você cuida do interesse próprio e, paralelamente, você cuida do interesse da sociedade. E ele criou o que ele chama de Varna. Varna é a divisão quadrupla da sociedade. Esta divisão, ela se destina a cuidar da harmonia social, do crescimento social e até mesmo do crescimento pessoal, eu diria, né? Porque quando a sociedade é bem estruturada, o indivíduo, né, no símbolo, né, ele também tem um campo social mais propício para o crescimento pessoal, né? A comunidade, a nação, o continente, todo o universo é chamado de Varna Vyavasta. E o segundo é a Ashrama Vyavasta, né? Então, está apresentando aqui essas quatro, deixa eu ver aqui o que é isso que ele está falando aqui. A divisão quadrupla da sociedade. O segundo é Ashrama Vyavasta, o esquema das 4 fases da vida que se destina ao crescimento individual. Então, nós temos os valores universais, né? Cósmicos, e nós temos, dentro de tudo isso, um esquema de 4 fases da vida do indivíduo que destina ao crescimento dele, né? Então, esse é um outro,
são os ashramas, né? Então, aqueles 4 períodos da vida como se diz, um infante, né? Que é uma criança, né? E depois um estudante, depois um provedor de família e depois aquele que renuncia e delega as suas responsabilidades e parte para o processo de autoinvestigação. E, ao mesmo tempo, não posso contribuir para a sociedade no processo, prejudicar a mim mesmo, se interessam pelo serviço social, elas atendem muito bem a sociedade, doando o tempo todo. O que acontece é que não tem nem tempo para os seus filhos. Então, aqui o Swami está falando do que eu tinha mencionado antes. Né? Você precisa cuidar, primeiro, né, de você, do seu meio ambiente, da sua família, e aí você pode contribuir para a sociedade, primeiro, dando um exemplo, e segundo, fazendo algo mais para o coletivo, né? Ok. O ashrama Vyavasta cuida do crescimento individual, né? Necessidades, e o outro das necessidades sociais, né? Desses, Krishna está se referindo ao Varna Vyavasta, né? Aqui, Krishna não fala sobre o ashrama Vyavasta. Para ver resumidamente o que é o ashrama Vyavasta, ele consiste em 4 estágios de vida. É o Brahmacharya Ashrama, o Grihastha Ashrama, Vanaprastha Ashrama e Sannyasa Ashrama. Né? Nós vimos essas 4 divisões diversas vezes no passado, né? A própria palavra ashrama mostra que em cada estágio estamos crescendo, ou deveríamos estar crescendo, espiritualmente, interiormente, não apenas economicamente. A palavra ashrama, ou ashram, é um lugar para crescimento interior, crescimento pessoal, né? Então, esse é um ponto interessante, né? Porque a gente fala de ashram, ashram, ashram. Eu quero viver no ashram porque eu quero crescimento interior, né? E aqui nós temos os 4 ashramas que aponta para o fato de que através de todos esses 4 estágios, né, do desenvolvimento de cada indivíduo, né, nós temos a possibilidade desse crescimento pessoal interior, né? Então, a gente, enquanto um infante, né, se a gente estiver vivendo num ambiente saudável, com uma família, né, uma família mais sábia, né, etc., ali a gente estará aprendendo já lições fundamentais, né, estruturais, né, na qual o nosso crescimento pessoal se edifica, né? E depois como estudante também e assim adiante, né? Então são todos como ashramas, né? São os 4 ashramas. O primeiro ashrama é Brahmacharya Ashrama, que é o estado de estudante, a etapa da educação na qual se deve aprender sobre os valores humanos. E os professores do sistema Gurukula ensinaram que a vida humana consiste em 2 objetivos, um material e o outro espiritual. Os Vedas aceitam todas as necessidades materiais. Um aluno tem que ouvir que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e crescer, isso é parte. Você quer ser próspero, mas durante este processo de educação, os professores devem também dizer que este crescimento material é uma base, mas que serve como um trampolim para o crescimento pessoal, espiritual mais adiante, né? E, paralelamente, nós o desenvolvemos até mesmo através desses ashramas iniciais. Deve-se dedicar tempo para o crescimento pessoal interior, para o qual apenas a vida religiosa e espiritual se torna importante. A vida espiritual se torna importante, portanto, um crescimento equilibrado. Né, as minhas necessidades materiais e espirituais, né, que é uma coisa rara no momento, né, um momento da história da humanidade nesse planeta, no qual o materialismo, né, ele impregnou todas as mentes, né? Mas uma sociedade mais equilibrada, né, ela propicia ambos, né? Ambos os crescimentos, né?
Desta forma, o primeiro estágio é o estágio de aprendizado, onde eu conheço os objetivos da vida, objetivo material e objetivo espiritual. Então, quando a gente fala do objetivo material, isso também a gente precisa, né, de observar que pode ser visto de modo subjetivo, né? Ah, sim, não, eu vou cuidar primeiro da minha necessidade material, né? Então, qual é a sua necessidade material? Ah, primeiro eu tenho que ser um milionário. Ah, não, milionário, um bilionário, porque nos dias de hoje milionário não quer dizer muita coisa, não, né? Então, a minha necessidade material primeiro é ser um bilionário, aí depois eu cuido da minha necessidade espiritual, né? Porque eu aprendi nas escolas, eu fui na Índia, né? E a vida é uma escola no qual nós podemos desenvolver tanto a matéria quanto o espírito, né? Tanto, né, os desejos materiais mundanos quanto os desejos de crescimento espiritual, né? Então a gente aí tem que compreender, né, o que é uma necessidade material. Ela precisa ser genuinamente, né, equilibrada, moderada, né? E aí, na medida que você busca mais e mais o crescimento exterior, ou interior, você fala assim, não, na verdade, eu posso até reduzir as minhas necessidades materiais, né? Então, eu vou vender essa casa e vou morar num apartamento pequeno, porque agora a minha vida é principalmente dedicada à minha busca interior, né? O autoconhecimento, o crescimento psicológico e emocional. Então, a gente vai fazendo tudo isso, né? Existe um elemento de subjetividade, mas essa subjetividade ela vai se modificando, né? Na medida que nós nos tornamos mais sábios e a gente pode ver que a matéria é um trampolim, porque senão como é que a gente explicaria o fato de que existem pessoas que já nascem tão elevadas, como no caso do Ramana Maharaj, que ele chutou o pau da barraca a respeito do processo escolástico dele, a respeito de arrumar um trabalho e arrumar uma casa. Ele falou assim, eu não preciso de nada disso, mas como assim? Não, não, eu já fiz tudo isso em muitas outras encarnações. Agora, tudo que eu preciso é uma caverna e eu preciso estar só. Então, ele saiu batido, arrumou uma caverna. Então, por que existem essas exceções? É para um indivíduo extremamente elevado espiritualmente, as suas necessidades materiais, elas chegam ao ponto de ser nula, zero. Porque ele fala assim, eu deixo tudo isso por conta de Deus. Eu estou indo lá, a montanha é um símbolo de Shiva, eu estou voltando para a morada do meu pai, e lá eu vou permanecer unido a meu pai, né? Através das minhas sadhanas, as minhas contemplações, os meus samadhis, e este corpo eu deixo por conta do Lorde Shiva. E, naturalmente, né, as pessoas cuidaram do corpo dele, as pessoas tinham visões de onde ele estava, levavam uma comidinha de vez em quando, ele saía de samadhi, ele comia alguma coisa, entrava em samadhi. Aí, um dia, um sage, né, um sadhu indiano, estava fazendo uma meditação profunda, teve essa visão de que tinha esse menino, esse jovem sannyasi, ou a jovem sadhu, que estava em algum lugar e ele estava precisando de ajuda, né? Aí ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele encontrou ele, né, em samadhi profundo e as suas coxas corroídas, comidas por todos os tipos de insetos. Imagina o seu corpo físico está ali, não existe mais prana, né? E você está tão imerso naquele estado que os insetos pensando assim, opa, olha só, hoje tem um almoço e um almoço vasto, né? Venham todos aqui. E aí eles começam a comer a perna do Ramana. Aí esse sage foi lá, a Ishvara falou assim, olha, aquele cara ali, eu tenho uma missão para ele não vai fugir da ação, não. Vai lá e salva ele, porque eu quero ele com as pernas deles, né, funcionando. Aí ele foi lá e salvou o Ramana dos insetos, né? E depois o resto é história, né? Que a gente conhece. Então, existem essas necessidades materiais. Para algumas pessoas, a necessidade material, não, eu só vou estar tranquilo, né? Quando eu tiver tanto e tanto, tanto no banco, né?
Aí aparece Brahmana e fala assim, não, eu vou ficar tranquilo só se eu achar uma caverna, e aí eu vou viver bem lá com os insetos, né? Aí vem o segundo estágio da vida, depois de ser um estudante, que é chamado de Grihasta. Grihasta, onde a implementação começa durante a vida estudantil, não há questionamento sobre ação, implementação de todo esse conhecimento, porque a vida é passada somente em estudo. Existe muito o que estudar. E o que era essa implementação? A implementação é inicialmente a vida de Karma Yoga Pradana, né? Então, a implementação é inicialmente a vida de Karma Yoga Pradana. São atividades, né? Atividades extrovertidas, né? E com um determinado espírito e conhecimento, porque na época dos gurukulas, né, as pessoas aprendiam nas escolas elementares, né, as ciências que nos permitem, né, viver, né, e obter empregos, salários que permitam, né, a sustentação de uma ou de uma família, né, mas também aprendiam o Karma Yoga, o Dharma Yoga. Então, tudo era ensinado, porque ali, naquele tempo, você aprendia, sabia que existia, a vida é uma escola com dois objetivos, né? O material e o espiritual. Então, o espiritual era ensinado do início. Então, a implementação, naquele tempo, dentro de uma estrutura ideal, né, de uma sociedade, você tem o período do Karma Yoga Pradana. Pradana é predominantemente. Então, neste segundo estágio, você vai ser um karmi. Você não é um estudante, você vai fazer. Mas você vê que ali não diz karmi, é karmi yoga, karma yoga. Yoga significa que você compreende que a vida é um processo de elevação, de crescimento espiritual. Então, as suas ações, os seus karmas, eles são permeados por uma determinada atitude e conhecimento de que a vida, né, neste segundo estágio, envolve em ação, mas a ação ela não é meramente para obter ganhos materiais, mas é através das ações de obter ambos, ganhos materiais e ganhos espirituais. Então, muitas atividades extrovertidas, assim nasce o ser humano, com uma mente extrovertida. E nesta interação com o mundo, dependendo do nível de maturidade desses jovens de Atmas, né, muitos desejos podem brotar. Já trazemos desejos de encarnações, de nascimentos anteriores, e assim continuamos, dependendo do nosso nível de maturidade. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu também quero isso, e eu preciso realizar tudo isso. Os Vedas nos dizem, realize. As pessoas pensam que o Veda fala apenas de renúncia, não. O Veda, ou o hinduísmo, fala sobre muitas realizações materiais, né? Até mesmo em alguns dos nossos Upanishads, como Taittiriya. Taittiriya. E essa passagem ele diz: ó Senhor, depois de ter me dotado de inteligência e aptidão, confere-me fortuna, né? Eu fui criado, eu tenho inteligência, tenho aptidão, eu estudo, eu compreendo o papel, a função, os objetivos da vida humana, né? E aí você me confere a fortuna, consistindo em animais lanosos junto com o gado. Eram símbolos de fortuna, né? Que a fortuna venha para mim sem demora, trazendo sempre, em medida crescente, comida, bebida, roupas e outros gados. Que os estudantes devotos de Brahman, sedentos de saber, venham até mim em grande número. Assim seja. Que eles venham a mim de lugares distantes e de todas as direções. Que os estudantes devotos, ansiosos por obter o conhecimento de Brahman, que é o autoconhecimento, venham até mim com os seus sentidos autocontrolados. Então, os estudantes, os devotos, aqueles mais maduros, mais ansiosos, são aqueles que chegam
a Brahman, que nada mais interagem com o campo, compreendendo que existe o Criador, né? Mas eles já estão mais purificados. O que é essa purificação? É uma capacidade de disciplinar e autocontrolar as suas vasanas, né? Os seus órgãos sensoriais, os seus desejos, né? Eles vêm a mim com os seus sentidos autocontrolados. Que os estudantes ansiosos por viver o conhecimento de Brahman venham até mim com uma mente pacificada, venham até mim em paz, né? Uma mente satívica, depois de ter passado por este processo de refinamento ou purificação. Eu deveria ter muita riqueza, muitas roupas, muitas frutas, e eu quero nome e fama. Não há nada de errado em buscar nome e fama, diz o Vedas. Então, os Vedas, eles não reprovam, eles não condenam nenhum dos desejos humanos. Os desejos são ali, são humanos, é parte da natureza humana desejar. Esse universo foi criado através dessa projeção do universo e a mente humana que se sente atraído, né, pelo campo, os objetos do campo, e começam a desejar os objetos que proporcionam prazer. Isso é absolutamente natural. E os Vedas não iriam contra o Criador e dizer assim, não, você não pode desejar esse mundo, porque esse mundo não serve para nada. Não, se não servisse para nada, Ishvara não teria projetado este mundo, né? Projetou o mundo para que a gente possa gradualmente compreender que o mundo realmente não é a fonte de felicidade permanente que nós buscamos, né? A gente para por aqui, principalmente porque há muito tempo eu não experimentava um frio no pé e nas minhas pernas. Eu vou ter que buscar uma meia de inverno aqui, tá? A gente volta em 10 minutos. Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza
desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.